Fala galera, eu sou a Aline. Eu sou o Luffy. E esse é o nosso Pode Crer, um podcast de fé. Nós estamos estreando hoje, e o nosso tema hoje é: a Bíblia tem resposta para tudo? Então galera, nós estamos dando início a esse projeto do Pode Crer. Esse podcast tem como intenção mostrar para vocês, através da análise de temas atuais, de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que não existe desafio tão grande que a Bíblia não consiga solucionar. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é relevante para tudo que a gente precisa fazer. Ela nunca perdeu o seu poder ao longo do tempo. Pelo contrário, ela sempre foi extremamente, absolutamente poderosa. Ela sempre será poderosa, sempre será relevante, importante, essencial para a vida do ser humano. E nós vamos, ao longo desses episódios, trazer para vocês alguns convidados. Nós vamos fazer essas análises sempre provando que a Bíblia, ela merece, digamos assim, a sua confiança. Você pode depositar toda a sua confiança na palavra de Deus. Eu e a Aline somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Presbitério Rio Norte, aqui da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos esse projeto nas nossas mãos, temos a intenção de abençoar muitas vidas através do resgate dessa verdade essencial, que vai ser o guia de todos os episódios do Pode Crer. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Esse é o Salmo 19, versos 7 ao 9. A gente já pode ver aqui, através das palavras do rei Davi, ele mostra que a palavra de Deus, ela é perfeita. Ele fala da lei do Senhor porque é aquilo que havia disponível na sua época. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados os livros de Moisés. E ele fala sobre a perfeição, sobre confiança de que esses testemunhos são dignos. Ele fala e ele mostra pelo menos 6 aspectos importantes da palavra de Deus aqui nesse trecho. Ele fala que ela é perfeita, que ela é digna de confiança, que ela é justa, que ela é límpida, né? Traz luz aos olhos. Fala que ela é pura, fala que ela dura para sempre. E depois ele encerra esse pequeno trecho desse seu salmo falando mais uma vez sobre a justiça. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, que é a própria palavra de Deus dando um testemunho dela mesma. E a gente pode, muitas vezes, acabar estranhando isso. Seria como, por exemplo, um flamenguista dizendo que o Flamengo é o melhor time do mundo. Seria como um botafoguense dizendo que o Botafogo é o melhor time do mundo. É difícil de acreditar. Difícil de acreditar. Parece que você só está defendendo aquilo que você prefere, aquilo em que você acha que merece mais confiança. E na realidade, a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma mera escolha. Ela é um retrato, um reflexo, não é, Aline? Acho interessante você tocar nesse assunto, porque é exatamente isso que a gente tinha que já começar nesse primeiro episódio discutindo. Por que a Bíblia é digna de confiança? Se tudo que a gente fala dela é o que a gente encontra nela mesma. Então, como que eu posso olhar para isso, para a leitura dela, né, para a meditação nela e dizer, não, eu posso confiar no que está escrito aqui. Eu posso ter a Bíblia como a minha regra de fé e prática. Eu posso encontrar resposta para qualquer coisa aqui, confiando que ela é a verdade. A gente está vivendo na era da informação hoje em dia. Todo mundo tem muita informação, todo mundo sabe de muita coisa, todo mundo tem acesso a muitas coisas. E nisso a gente encontra aí várias verdades, né, entre aspas. Mas as pessoas, elas são expostas a muitas verdades, a muitas teorias, a muitas histórias. Então, por que eu posso confiar que a Bíblia se destaca no meio disso? Como que eu posso confiar que ela hoje, mesmo tendo sido escrita há um tempão atrás,
ela hoje, como você falou no início, ela é relevante? Por que eu posso confiar, por que eu posso acreditar nessa relevância da Bíblia? Eu não sei se você que está ouvindo a gente agora já teve essa dúvida alguma vez na sua vida. Eu confesso que eu já tive. Você pode até conversar com a gente depois, interagir lá no nosso Instagram. Eu sei que a maioria do pessoal que está ouvindo agora são pessoas que conhecem a gente, né? São os nossos amigos, para dar uma força. Então, já pode mandar também no WhatsApp, se quiser, para a gente ter essa conversa legal. Se você também já teve essa dúvida, então, do porquê que eu posso realmente confiar no que a Bíblia diz. Muitas vezes o cristão, ele é acusado de praticar aquele raciocínio circular, não é? Onde ele tenta provar uma coisa com base em algo que faz parte daquilo que ele está querendo provar. E nós cristãos não podemos aceitar isso passivamente, porque a Bíblia não é uma opção, uma opinião de pensamento que as pessoas escolhem por aí, como um time de futebol, por exemplo. A Bíblia, ela é autoridade porque ela é uma revelação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas, do Deus que tem toda a autoridade sobre toda a criação. Ele revelou-se na palavra de Deus. E a Bíblia, ela não deixa de ser relevante porque Deus nunca deixa de ser relevante. A gente tem que entender que a Bíblia, ela é autoridade porque Deus é autoridade. E a autoridade de Deus nunca diminuiu. Tiago diz que nele não há variação nem sombra de mudança. Por isso nós podemos confiar na Bíblia. É fato que nós temos algumas evidências do porquê que a Bíblia ela é confiável. E vale a pena nós olharmos para elas. A experiência pessoal, ela é um testemunho, é uma evidência muito forte. Por mais que ninguém possa saber o que se passa na cabeça do outro, cada cristão, cada um que já foi transformado, impactado pelo poder da palavra de Deus, ele sabe no seu coração, ele pode testemunhar a palavra de Deus por experiência própria, literalmente. Ela é poderosa, ela é digna de confiança. É o caso dos discípulos, né, no caminho de Emaús, quando eles se perguntam, né, mas não ardia o coração enquanto ele falava. Aquilo causou um impacto interior nele. Assim, ele sentiu a palavra testificando na alma dele. Então, acho que é um pouco disso que você está falando. E até o que a gente acabou de ler no Salmo 19, que ele fala que revigora a alma. Você sente, então, a sua alma revigorada, você sente uma alegria diferente, você sente uma transformação interior, né? Então, isso testifica de que a palavra de Deus está fazendo alguma coisa aí na sua vida que um livro comum não faria. Essa passagem lá do caminho de Emaús está lá em Lucas 24, e eu estou com ela aberta aqui. No versículo 32, os discípulos que estavam indo para Emaús, eles perguntam um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É exatamente isso, é conhecer em primeira mão o poder da palavra de Deus. Nós temos também as ciências. A Bíblia não é um livro científico. Sinto muito, mas ela não é um livro-texto para a escolinha de ciências. Mas ela fala de maneira muito precisa sobre conhecimentos que só vieram a se tornar, digamos assim, reconhecidos e conhecidos séculos, em alguns casos milênios depois. Nós temos aí diversas questões, como, por exemplo, a limpeza do acampamento de um exército acampado para a guerra. Eles tinham normas estritas de como manter a limpeza ali do seu local. A questão da saúde, tanto da mulher quanto do homem, é muito melhorada por conta da circuncisão, uma ordenança que foi dada ao povo de Israel. Nós temos a questão da redondeza da terra. Existe uma certa discussão aí se o profeta Isaías está falando de um globo ou de um disco, mas é fato que no livro de Jó, lá por volta do capítulo 24, 25, 26, ele também fala sobre a terra. Ela não está sustentada sobre nada. Deus é quem sustenta a terra sobre o nada, sobre o vácuo, que é uma coisa que ia de encontro totalmente à ideia dominante na época,
que era de que a terra estava firmada sobre algumas colunas muito firmes. O autor sagrado ele já dizia, não, é Deus que sustenta e não tem nada abaixo dela. Então a gente já vê aí o próprio entendimento científico provando a confiabilidade da Bíblia, porque a ciência é uma busca pela verdade. E a Bíblia, ela foi revelada por aquele que é o autor da verdade. Jesus Cristo, ele se revela como a verdade. Então, a gente tem essa coerência muito firme, ao contrário dos ataques, na realidade, que muitos tentam fazer. Existe uma coerência muito grande entre o conhecimento científico e a veracidade da palavra de Deus. É engraçado que quando você falou é fato que, eu pensei que você ia falar, é fato que a Terra não é plana. Está escrito nisso. É fato também. A Bíblia está mostrando aqui, querido. Para com isso. Podemos fazer um episódio sobre a Terra plana um dia, hein? Quem sabe? Ó, rende, né? E a própria história também, né, Lúcia? A história vai confirmando coisas que a Bíblia relata. Exatamente. A história, o registro arqueológico e o cumprimento das profecias, que é o outro aspecto também que a gente pode juntar aí nesse grande conjunto de aspectos que mostram que a Bíblia ela é confiável. O registro arqueológico, ele até mesmo quando parecia contradizer a Bíblia, houveram descobertas que contextualizaram aqueles primeiros achados. E isso mostrou que, de fato, o texto da Bíblia ele é coerente com o que a ciência arqueológica entende hoje em dia. Eu estive lendo, há alguns meses atrás, um livro, Introdução à Arqueologia Bíblica, que falava justamente sobre isso, sobre os exageros de todos os lados, de cientistas da área que acham que a Bíblia não serve de nada e que não deve ser considerada, e daquelas pessoas que acabam esquecendo da ciência arqueológica. A conclusão do autor, né, depois de mostrar esses pontos, é que quando a ciência arqueológica ela é aplicada corretamente, até hoje nunca houve contradição entre o que a Bíblia mostra e os achados arqueológicos. Na questão do cumprimento das profecias também. Você falou sobre profecia, né? Eu fico pensando assim, quando eu leio em Salmos, muitas vezes, Davi fazendo referência a Jesus. Quando você vê lá em Isaías fazendo referência a Jesus. Lá no início mesmo, no próprio Pentateuco, as promessas que Deus fez a Abraão, e você vê se cumprindo. Tudo aquilo que Deus falou, né, de fato aconteceu, de fato se cumprindo. Mais uma prova de que sim, nós podemos confiar na palavra de Deus, porque tudo que ele falou realmente se cumpriu. Um exemplo que eu gosto muito é o do profeta Isaías, lá no capítulo 45. Isaías fala de Ciro, o rei da Pérsia, e ele menciona Ciro pelo seu nome. A questão é que Isaías escreveu cerca de 200 anos antes de Ciro aparecer. Nem existia um império persa na época em que Isaías escreveu sobre Ciro, o meu ungido. É nesses termos que ele coloca a revelação. Ele chama pelo nome o soberano de um império que não existia ainda. A destruição da cidade de Tiro, que Ezequiel profetiza lá no capítulo 26, também se cumpriu com eventos detalhados acontecendo. E assim, as profecias, né, messiânicas, então, nem se fala. Uma cidadezinha como Belém, um descendente de Davi, enfim, tudo que foi dito, tudo que foi profetizado na Bíblia se cumpriu. Qual a probabilidade disso acontecer? É incrível mesmo, né? Como essas profecias elas se cumpriram. Então, isso dá pra gente, sim, uma fonte de confiança. Também que aquilo que ainda não aconteceu vai se cumprir. Então, Jesus vai sim voltar, vai buscar a sua igreja, vai triunfar sobre o inimigo. As profecias do Apocalipse elas vão acontecer. Nós devemos ter esperança, não temer, nem, né, muita gente não gosta nem de ler, porque fica com medo, é um livro que assusta, mas não, para o crente é para dar esperança e confiança. Em toda a leitura da palavra, ele vem cumprindo, a gente vai ter certeza de que continua se cumprindo. A Bíblia é sim a palavra de Deus, ela é sim o meio pelo qual a nossa fé é fortalecida, né? Ela tem resposta para tudo. Talvez também, né, o nosso grande temor seja porque muitas vezes ela não tem a resposta do jeito que a gente queria que ela tivesse, né, Lu? Mas ela tem sim resposta para tudo. Não tem problema complexo demais
que a Bíblia ela não possa te dar uma resposta, te dar uma solução, te dar um caminho para que você siga, né? Com certeza, Aline. E a começar por esse primeiro aspecto da experiência pessoal, que vem a partir do momento que nós buscamos nos encher da palavra de Deus, quando nós mergulhamos nela, e também vai se confirmando pelas ciências, pela história, a arqueologia e a questão do cumprimento das profecias. A partir do momento que a gente se enche da palavra de Deus, as profecias não mais nos assustam, mas elas trazem a esperança, como você mesma disse, né? Mas tem um ponto que eu queria falar também com os nossos ouvintes. Por mais que seja bom a gente falar sobre evidências de que a palavra de Deus é confiável e tudo mais, nós não podemos depender disso para confiar na palavra de Deus. O que você acha sobre isso, Aline? Você diz assim que a gente não tem que ficar perdendo tempo na defesa da palavra, porque ela mesma se defende, ela mesma se garante. Às vezes a gente perde tempo tentando provar que é verdade, quando a gente já deveria partir desse pressuposto de que ela é a verdade. Exatamente. Se a gente já parte desse princípio, não tem por que eu ficar discutindo se é ou não. Disso que trata a cosmovisão cristã. Sim, as pessoas têm visões de mundo, têm pressupostos, e o nosso é de que existe um Deus criador, né, criou céus e a terra, nos criou, existe a separação desse Deus através do pecado. Esse Deus envia o seu Filho único para nos salvar. Então, ao aceitar, ao crer em Jesus Cristo, mediante a fé, né, dada por Ele mesmo, ao crer que Ele é o nosso Salvador, nos reconciliamos com o Pai. E precisamos ter um relacionamento com Ele. Precisamos ter uma busca por santificação. A gente sai da escravidão do pecado e a gente passa a lutar por santificação. E como a gente faz isso? Lendo a sua palavra, orando, congregando, vários assuntos que a gente pode falar depois. Enfim, esse é o nosso pressuposto, é daí que a gente parte. Então, a gente também não tem que ficar debatendo, discutindo se é verdade ou não, se é certo ou não, porque a gente crê que é certo. A gente teve a revelação pessoal também, né, de Jesus Cristo em nossa vida, né, o Espírito Santo discerniu pra gente isso. Então, bora lá, né? Como diz aqui a Valentina, bora lá. Vamos seguindo em frente e mergulhando nessa palavra. Com certeza. Essa é a escola da filosofia cristã chamada de pressuposicionalista. É justamente isso. Você pressupõe a verdade, a validade da palavra de Deus, justamente por causa daquilo que a gente comentou no início. Ela é a revelação do Deus Todo-Poderoso. Ele merece a confiança, ele é digno de confiança. Quem somos nós, né, Aline? Para a gente achar que a gente pode exigir de Deus que ele prove para a gente que a palavra dele merece confiança. É claro que é interessante a gente falar sobre essas evidências, sobre tudo mais que se conecta para comprovar a veracidade da palavra de Deus, mas a gente não pode esquecer que nós não dependemos disso. As aparências, muitas vezes, elas podem até nos enganar. Nós não estamos livres de sermos enganados por homens, por pessoas maliciosas. Nós temos que lembrar o seguinte: o Deus Criador, Todo-Poderoso, aquele que, de forma incrível e maravilhosa, criou e ordenou tudo aquilo que a Aline mencionou para a gente agora nessa última fala dela, esse é o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. Então, a gente não pode mudar os papéis, inverter as coisas. Nós não somos os juízes que vamos decidir, olha, será que isso daqui é suficiente para comprovar a Bíblia? Não, longe disso. Deus é juiz, nós estamos aqui apenas observando o testemunho que a palavra de Deus dá. Porque a palavra, ela é a revelação dele mesmo. Por isso nós confiamos e temos confiança absoluta e plena. Por isso nós sabemos que a resposta, né, para o título desse nosso primeiro episódio é um grande de um sim. A palavra de Deus, ela é sim relevante, ela tem sim resposta para tudo. Já respondeu, já podemos acabar aqui. Mas eu queria falar também algo. Eu falei isso no início e quero repetir, a Bíblia não é um livro comum, então não é um livro que você abre e você vai ler uma historinha e tá bom, né? Não é algo assim. Ela é discernida através do próprio autor. Eu li uma frase, eu não lembro quem falou, se alguém aí que está ouvindo a gente sabe quem é o autor, depois me avisa, que ela diz que a Bíblia é o único livro que você só pode ler se o autor estiver do seu lado, porque é ele quem vai discernir pra gente. Eu tenho um testemunho pessoal, a maioria das pessoas deve ter,
de pessoas que simplesmente não conseguem discernir isso aqui. De pessoas que podem ter lido várias vezes, que sabem até passagens de cor, mas que aquilo não fez diferença para ela. Ela não discerniu o que aquilo quis dizer, né? Ela não entendeu aquilo como uma palavra de vida, porque realmente quem faz esse papel é o Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus. Se você quer conhecer mais a Deus, se você quer andar com Ele, se você quer amá-lo mais, fortalecer a sua fé nele, cara, você precisa ler a Bíblia. Porque Ele revelou a vontade dele na Bíblia. Então, é na Bíblia que você encontra a forma como Deus quer ser adorado. É na Bíblia que você encontra a forma como você deve orar. É como você deve cantar, como você deve se comportar. Então, se você não abre isso aqui para ler, para meditar, para estudar, pedindo discernimento do Espírito Santo, a maioria das coisas que você está fazendo aí está errado, entende? Então, sim, ela tem resposta para tudo. Sim, ela é a sua vida. Sim, tem isso aqui. Você não é nada. Por quê? Por causa da questão do pressuposto. Se você parte do pressuposto que você estava morto lá no seu pecado, na escravidão do pecado, e que Jesus veio, te deu uma nova identidade, te fez ser alguém, você tem que se debruçar nisso aqui. E aquela historinha lá que a gente escuta desde pequenininho, aquela musiquinha, lê a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Então, se você quiser progredir nesse caminho de luta contra o pecado, de entrega a esse Deus que fez tudo por você, ou te dar salvação, cara, é Bíblia. E a resposta é um grande de um sim, como você falou. Sim, ela tem resposta para tudo. A gente tem o privilégio, né, Aline, de fazer a leitura acompanhado do autor. Exatamente. Eu compartilhei no meu Instagram uma fala, claro, né, irônica, de um sujeito falando o seguinte: então me disseram, eu não quero saber nem de teologia, nem de doutrina, eu só quero Jesus. E aí ele cai na gargalhada logo depois. Porque esse é o tipo de situação que a gente vê hoje em dia, muitas vezes. As pessoas achando que existe uma diferença entre o estudo da palavra de Deus, vamos dizer assim, e o conhecimento de Jesus Cristo. Então, né? Eu falo ou você fala? Quem vai falar para a pessoa que não tem diferença. Você vai encontrá-lo na palavra dele. Igual quando a pessoa fala, letra mata, fica estudando muita teologia e não é crente, sabe? Assim, como se estudar a Bíblia, estudar mais a Bíblia faz com que ela seja menos crente, menos fervorosa. E é o contrário, né? O estudo da palavra de Deus deve se tornar mais humilde e com mais vontade a cada dia de estar junto dele, de buscar mais. Se alguém está lendo a Bíblia e está ficando prepotente, está deixando de ser crente, está lendo errado. Não é possível. Jesus, ele nunca negou a lei de Deus. Ele nunca negou a palavra. O Espírito Santo, ele nunca vai contradizer a palavra de Deus. A gente pode citar aí inúmeros casos como esses que a gente já mencionou aqui, mas isso é uma grande de uma ignorância que a gente vê, infelizmente, acontecer muito aí no nosso meio, né, Aline? Assim, eu agora estou fazendo um plano de leitura que, aliás, foi você que preparou? Eu sei. Eu estou seguindo o plano de leitura que o Luffy fez, gente. Muito bom, se vocês fizerem. Depois eu passo para vocês. Plano de leitura bíblica, são 5 capítulos por dia. Teve um dia que, lá no plano de leitura, você fez esse paralelo. A lei lá em Deuteronômio e depois Jesus falando disso lá em Mateus 5, se não me engano. E aí eu comecei a perceber, então, que é um pensamento errado, muito errado, a gente dizer que Jesus está negando a lei. Porque, na verdade, Jesus está trazendo uma profundidade maior à lei. Por exemplo, não adultere. E aí, o não adulterar, eu não cometi ato sexual com uma pessoa que é casada, ou eu sendo casado num finzinho, ok, não adulterei. Aí Jesus fala assim, mas se você olhou e desejou, você já adulterou. Eu não matei o meu irmão, não matei o meu próximo, mas você tirou contra ele, você já pecou. Jesus está falando ali de algo da tua intenção, do teu coração, do teu interior. Ele está te mostrando que Deus, ele vê além do que você faz ou não faz. Ele está vendo a tua mente, o teu coração. Ele está vendo as tuas intenções. Então, eu vejo isso como ele não está negando a lei, ele está trazendo uma profundidade maior, né? Ele está falando assim, olha, toma cuidado que o negócio é bem mais do que isso aí. Como o exemplo também do jovem rico, que diz lá que observa os mandamentos. Aí Jesus fala, então vende os teus bens, né, e divide. Aí ele fica triste. São coisas muito mais profundas do que só não fazer ou fazer algo. Com certeza. Isso é algo muito sério. Parece que é uma tentativa maligna mesmo, demoníaca, de reduzir, sabe, a autoridade de Jesus Cristo. As pessoas acabam idealizando, no pior sentido da palavra, uma figura, um personagem que eles querem. Uhum. É aquilo.
em Jesus Cristo não tem mais esse problema do pecado, então eu vou fazer mesmo tudo que eu quiser, porque, não, mas Jesus perdoa, Jesus é bonzinho, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Tem até aquele caso do livro e do filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Isso não é uma crítica ao livro nem ao filme, não, até porque tem muito tempo que eu tive contato com esses materiais aí, eu nem lembro muito bem. Mas é uma crítica à expressão. Eu faço essa crítica à expressão porque muitas vezes a gente vê a pessoa usar essa expressão, mas o que Jesus faria? E a pessoa não sabe o que Jesus de fato fez. A pessoa quer se colocar no papel de alguém que vai dizer o que Jesus faria, mas não sabe o que ele fez, não sabe o mínimo. Está revelado na palavra de Deus. Eu falei isso para uma amiga minha, acho que tem uns 2 meses atrás. A gente não tem que procurar perguntar o que Jesus faria, mas a gente tem que olhar o que Jesus fez. O que ele já fez é o que vai te dar a resposta. Olha que legal, a gente nem tinha combinado isso para o podcast, hein? Não tinha mesmo. Mas só para voltar rapidinho na questão da profundidade da lei, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus está falando disso aqui. Olha, é muito mais profundo, vai lá na tua alma, vai lá no teu pensamento, na tua intenção. Não fica achando que você é o bonzão, porque você não faz isso ou não faz aquilo. Porque tem algo muito mais profundo. É por isso que a gente tem que se deleitar na palavra de Deus. Porque a gente tem que estar constantemente pedindo a Ele que nos molde de acordo com a palavra dele. Nesse nosso interior pecaminoso, nesses nossos pensamentos ruins, na nossa falta, às vezes, de segurar um pouquinho. A gente vai fazer um podcast sobre a sabedoria de Provérbios, né? Vamos, se Deus quiser. Quando tem essa nossa falta de sabedoria, por isso que a gente tem que estar aqui totalmente entregue ao que ela diz. E aí, lembrando mais uma vez que a nossa amiga Aline comentou sobre Hebreus, nós temos mais um motivo para confiar na palavra de Deus. O próprio Deus, que conhece os nossos corações, penetra até a divisão de alma e espírito, junta e medula, como o autor sagrado escreve, ele se revelou nessa palavra. E essa palavra, ela faz a mesma coisa que aquele que a inspirou, aquele que se revelou através dela, pode fazer em nós. Ele conhece, ele sonda, ele entende melhor do que nós mesmos até as nossas intenções. Aquilo que nem se tornou ação, aquilo que nem se concretizou ainda, ele já sabe, ele já conhece. E Jesus, em nenhum momento, ele fez pouco caso da lei. A Aline falou muito bem que ele aprofundou, a interpretação que ele trouxe ali é mais profunda, é algo que demanda muito mais obediência por parte do ser humano. Na carta de Judas, nós vemos aqui um alerta, logo no 4º versículo, contra as pessoas que se infiltraram dentro da igreja. Aqueles que são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Quando a gente nega a autoridade da palavra de Deus, a gente está negando a Jesus Cristo também. Isso é algo que a gente tem que levar muito a sério. Vocês que estão escutando a gente aqui, lembrem disso. A autoridade da Bíblia, ela não está separada da autoridade de Jesus Cristo. Pelo contrário, a autoridade de Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, elas estão completamente ligadas à autoridade da palavra de Deus, à autoridade das Escrituras Sagradas. Tenham em altíssima conta a palavra de Deus, porque ela é a revelação do Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Criador de todas as coisas, o nosso único soberano e Senhor. Se você não lê, se você não conhece a palavra, você está deixando de conhecer aquele que se revelou nela. Você está deixando de conhecer Deus Pai, de conhecer a Jesus Cristo e deixando de conhecer o Espírito Santo. Faz isso, cai num erro gravíssimo. O nosso desejo é que vocês que estão nos ouvindo aqui não caiam nesse erro jamais. Pelo contrário, vocês sempre avancem no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Está aqui, disponível em diversos meios, em diversas versões, está mais do que acessível nessa era da informação que nós vivemos em 2021. Mergulhe na palavra de Deus. Essa vai ser a nossa maior alegria, saber que vocês estão nos ouvindo e sendo motivados a viver uma vida cheia da presença de Deus através da palavra, lida, estudada, conhecida por cada um de vocês. Amém.
eu acho que é um ótimo encerramento, né? Podemos encerrar por aqui, para que você medite nesse que foi falado, principalmente nesse final, e que você tenha cada vez mais certeza e seja mais fortalecido na sua fé. Porque a fé, como diz lá em Romanos 10:17, ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fica aí, que depois da vinheta eu vou dar umas indicações para vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente vai tentar sempre, ao final dos nossos episódios, trazer para vocês indicações de leituras bíblicas. A gente vai, nesse primeiro, indicar para você a leitura do Salmo 119. Ele é relativamente grande, são 176 versos, mas eu considero uma passagem muito rica, uma declaração de amor mesmo à palavra de Deus. Então a gente tem passagens muito marcantes e muito emblemáticas, como por exemplo, guardo no coração a palavra para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Enfim, você vai encontrar esses versos aí, você vai lembrar que alguma vez na sua vida eles já foram lidos e já foram falados para você. Então, leia o Salmo 119, medite no que está escrito, ore ao Senhor para que te dê cada vez mais força para continuar buscando na sua palavra. E Luffy, nós temos curiosidade no Salmo 119? Existe uma tradição judaica que atribui a autoria desse salmo ao rei Davi. E a estrutura do Salmo 119, ela é muito interessante no hebraico, a língua original em que foi escrito, né? Infelizmente eu ainda não sei falar hebraico, mas eu sei de como é essa estrutura. Ele está dividido em 22 grupos de 8 versículos cada. Esses 22 grupos representam as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, dentro de cada um desses grupos de 8 versículos, a primeira letra de cada um desses versículos é igual. É aquela letra específica do alfabeto sobre aquele grupo. E aí você imagina o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo essas palavras dessa maneira, cada versículo iniciando com uma letra específica. Tente fazer isso. Escrever uma frase curta, pode ser apenas uma frase, usando cada uma das letras do alfabeto. E você vai ter uma noção da dimensão do trabalho do autor sagrado ao compor, escrever essa bela passagem, esse louvor à palavra de Deus, que é eterna, que é maravilhosa, como a Aline já mencionou em diversos trechos, que nos guarda do pecado, que é eterna. Então, fica aí com essa curiosidade. O Luffy é o cara das curiosidades, ele sabe muita coisa, então ele vai sempre tentar trazer pra gente alguma novidade assim. E tem indicação de livro, Luffy? Tem indicação sim, mas você não devia fazer essa pressão em cima de mim, não. Se um dia eu não tiver curiosidade, eu vou ficar mal na fita ali. Mas vamos lá. Eu vou te pressionar sempre. Então tá bom. De livro, do reverendo John MacArthur, Por que Crer na Bíblia, da editora Thomas Nelson Brasil. Inclusive foi material que deu um ótimo apoio, uma ótima base para a gente trazer alguns dos assuntos que a gente tratou aqui nesse episódio do Pode Crer. Outra indicação que eu queria dar também, do mesmo autor, Como Estudar a Bíblia, e acho que é da mesma editora também. E o Luffy fez um resumo desse livro, tá lá no YouTube da igreja dele, não tá? Sim, está lá no canal da EBD, da IPB em Auma. Então você vai lá no YouTube, EBD da IPB em Auma, você também pode acompanhar lá o vídeo que o Luffy fez resumindo esse livro, Como Estudar a Bíblia. Mas leia também o livro, mas não podendo ler o livro, não tendo condições, tem esse estudo que o Luffy deu lá, tá bom? Você tem mais alguma coisa para falar, Luffy? Depois que eu te deixei sem graça? Só agradecer aos nossos ouvintes, dizer que a gente está muito feliz de colocar esse projeto à frente e pedir para continuarem acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais também. Gente, eu quero agradecer demais o apoio que eu tenho recebido de vocês, que o Luffy também tem recebido, as orações, as palavras de incentivo, de ânimo, enfim, a gente está muito feliz mesmo. É um projeto, então vocês estão podendo acompanhar junto com a gente, cada etapa. A gente postou lá quando conseguiu criar o podcast. A gente está fazendo agora, vocês vão ouvir, vocês vão poder falar pra gente se gostaram ou não. A gente vai fazer de vocês a nossa comissão de planos e metas, sabe? Como bons presbiterianos que somos, você pode fazer o seu relatório lá e mandar pra gente do que pode melhorar, do que a gente pode fazer. A gente vai pegar, vai analisar com carinho e vai tentar. E aos poucos aí melhorando a nossa comunicação, tá bom?
Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Não esqueça de compartilhar. A gente fez para isso mesmo, para ser compartilhado. Não porque a Aline quer ser ouvida ou o Luffy quer ser ouvido, mas nós queremos que a palavra de Deus seja ouvida e nós queremos que a sua fé, mais uma vez vou repetir isso, nós queremos que a sua fé seja fortalecida em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado.